É muito importante essa parceria, uma parceria muito cara para a gente que faz essa programação ao longo do ano, que tem um festival como É Tudo Verdade, com a sua importância. Muitos de nós fomos formados, né, assistindo aos documentários do É Tudo Verdade. E, enfim, hoje a gente tem um filme sobre o herói, e que vai ser apresentada toda a programação. E desejo a vocês uma boa sessão. Chamo aqui ao palco para apresentar a programação e os debatedores a Mila Bach, que é fundador e diretor do festival. Boa sessão. Bom dia a todos e a todas. Muito bacana estar fazendo coletiva, né, essa apresentação coletiva aqui no IMS. Eu quero agradecer demais ao Marcelo Araújo, a Márcia, que me apresentou, toda a equipe do IMS, que vai durante o festival também nos acompanhar. O IMS que é mais lançado no circuito da verdade desse ano. Naturalmente, uma emoção a gente está aqui falando uma 30ª edição, são 3 décadas fazendo o É Tudo Verdade ininterruptamente em São Paulo e Rio de Janeiro, e eu quero ter a alegria de poder conversar sobre a programação que a gente vai estar anunciando com alguns representantes dos nossos fundamentais parceiros, mais uma vez nesse ano. Então, tirando minha máquina daqui, eu quero convidar para vir aqui para conversar com a gente a Cat Nassar, que é coordenadora de conteúdo audiovisual no Itaú Cultural. A Érica Mourão Trindade Vitor, gerente de ação cultural do SESC de São Paulo. E a Liara, presidente da SPC. Bom dia a vocês. Estamos na mesa comigo. Antes de convidar vocês a conversar um pouquinho com a gente sobre a participação de vocês fundamentalmente, verdade, eu quero só para me adiantar e passar para a tela seguinte, onde a gente tem a arte do festival desse ano. Bom, eu vou muito brevemente falar sobre essa arte antes da gente começar, porque é uma espécie de Eduardo Coutinho, Vladimir Carvalho, rogai por nós, rogai por nós. Eu já falei em outras coletivas e várias vezes aqui no festival da importância do Coutinho e do Vladimir como inspiradores da Tudo Verdade. Então, antes de a gente criar o É Tudo Verdade, eu fui encontros com eles no MISA São Paulo, na primeira gestão, há mais de 30 anos, acho que em 1994, que viram a dificuldade que eles tinham para lançar belos filmes documentários que eles tinham feitos, que tinham prontos. O Fio da Memória, no caso do Coutinho, Conterrâneos Velhos de Guerra, no caso do Vladimir, para vocês terem uma ideia de que filmes eu estou falando. E quando, em 95, eu saí da gestão do bispo, naquele momento, eu saí com uma decisão. Eu vou tentar criar um festival internacional de documentários. Né? E desde então, os 30 anos, enquanto eles estiveram com a gente, e mesmo agora que eles não estão pessoalmente com a gente, eles são grandes inspiradores do que a gente está fazendo. Assim como eles são grandes inspiradores do documentário, do cinema e do cinema no Brasil. Então, a gente quis, neste ano, que são 30 anos, não é uma marca qualquer para um evento no Brasil, quanto mais de cinema, fazer uma homenagem a eles. E eu me deparei com essa imagem, que é
é inacreditável, né? Porque é 1964, às vésperas do golpe, do 31 de março, o Vladimir era um dos assistentes de direção do Eduardo Coutinho na filmagem do Cabra Macabro para Morrer, a filmagem original do Cabra Macabro para Morrer, ainda naquela época, naquele momento, ia ser um filme de ficção sobre a repressão às tribos camponesas, e ele está, entre as várias coisas que o Vladimir fez naquele filme, ele faz tudo. O Vladimir, para quem não lembra, foi quem apresentou Elizabeth Teixeira, que está fazendo 100 anos, Vila por Elizabeth Teixeira, né? Ao Eduardo Coutinho, uma das coisas que ele fazia era claquete do filme. Então, aí, o jovem Vladimir, que tinha 5 anos antes estreado no cinema, também ajudando a fazer um filme que é marcante para a história do cinema brasileiro, que é o Aruanda, do Emílio Duarte de Noronha. Ele está aqui também ajudando o Eduardo Coutinho a fazer aquele que foi um filme interrompido e que virou mais um clássico do cinema brasileiro. Então, essa imagem do Vladimir, que deveria estar aqui. O Vladimir faleceu, como vocês sabem, no final do ano passado. A última conversa que eu tive com ele, poucos dias antes de se internar, ele estava muito, mas muito entusiasmado em comemorar 90 anos, que foram completados em janeiro. A gente estava costurando o que a gente ia fazer no festival, só para vocês terem uma ideia, e o que ele já estava costurando para fazer em Brasília, que esse era o Vladimir, esse é o Vladimir. Mas não deu tempo. Né? O Vladimir, que vocês viram aqui no festival tantas e tantas vezes, assim como o Coutinho, tantas e tantas vezes, eles foram jurados do festival, participaram da conferência, participaram de debates, lançaram filmes de competição, fora de competição. Eles estavam ausentes fisicamente na sala, mas em espírito eles sempre vão estar com a gente e vão estar, pelo menos esses 10, 11 dias, a gente vai estar olhando, eles vão estar olhando para a gente durante a verdade. Então, eu quero agradecer a Mapa Filmes, que é detentora dos direitos do Cabra, que nos permite usar a imagem que o Vladimir está mostrando, está sendo fotografado pelo Fernando Duarte, que é outro grande diretor de fotografia da história do cinema brasileiro, e quem foi, anos depois, quem levou o Vladimir a Brasília. Isso é uma longa história que a gente tem uma simples imagem que a gente pode saudar esse ano, celebrar esse ano do 30º aniversário. Eu queria, antes da gente começar a conversar aqui, eu fiquei muito orgulhoso da secretária Joelma Oliveira ter nos mandado uma mensagem, que a gente vai mostrar daqui um pouquinho. Eu queria só lembrar que essa 30ª edição de Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, conta com patrocínio do Itaú, parceria do Sesc São Paulo, apoio cultural da SPCine, da Rio Filme, do Instituto Galo da Manhã e do Itaú Cultural. É uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei número 8313. Eu quero agradecer a Joelma ter enviado uma mensagem para a gente, que ela infelizmente não pôde estar aqui hoje. Contamos com ela aqui na nossa abertura, aqui no dia 2. O João Oliveira, que é secretário do Audiovisual. Por favor, vamos ver a mensagem da Joelma? 30 anos da Tudo Verdade. Uau! Amir Labak, Mônica Guimarães, queridos, a vocês e a todos envolvidos nesse festival, que é um verdadeiro acontecimento cultural brasileiro, meu mais profundo agradecimento e admiração. Queria muito estar aí com vocês, não foi possível, mas estou registrando aqui virtualmente todo o meu carinho, toda a minha admiração, dizer que é um orgulho muito grande saber que esse festival, essa entrega que vocês fazem para a sociedade brasileira, conta com a Lei de Incentivo à Cultura. Eu sempre falo, Amir, vocês sabem, o É Tudo Verdade faz parte da minha trajetória como profissional de cinema, como cidadã, porque eu sempre... Cidadã cinéfila, né, que sempre frequentou, sempre buscou os documentários que você trazia dessa curadoria. Então, vida longa, que É Tudo Verdade tenha mais 30, 40, 60 anos de existência, celebrando o fazer documental do mundo inteiro. Quero saudar minha querida Dora Mourão, que eu sei que está aí com vocês, Yara Oliveira, da SPCine, com quem tem construído uma parceria muito profícua em torno das políticas do audiovisual brasileiro, Kate Dutra,
Érica Dutra e Kate Nassar. Um prazer, não as conheço pessoalmente, mas tenho um respeito profundo pela trajetória de vocês. Bom, e mais uma vez celebrar o É Tudo Verdade, que ainda por cima esse ano traz uma retrospectiva do nosso querido Vladimir Carvalho, que nos deixou recentemente. A todos os envolvidos do É Tudo Verdade, vida longa, que o festival desse ano seja ainda mais bonito do que o que ele já é, seja ainda mais potente do que o que ele já é, que entregue à sociedade ainda mais histórias e verdades do mundo inteiro. Vocês entregam um evento de excelência, de muita excelência. Vida longa ao É Tudo Verdade. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado, João. Um beijo para você. Viva a Lei Rouanet, viva a Lei de Incentivo à Cultura. Sempre bom frisar, viva o Ministério da Cultura, que apoia eventos de cultura no Brasil, não se opõe a eles. Né? Sempre bom frisar isso. Em 30 anos a gente vê tudo. No Brasil a gente vê tudo. Ela registra e manda um abraço para a Dora, da Cinemateca. Ela está no caminho daqui, tive uma questão pessoal que a impediu, infelizmente, de estar presente aqui. Ela mandou beijos para todos nós, boa sorte para nós todos. A Cinemateca co-realiza a 22ª Conferência Internacional do Documentário, que vai acontecer no 7 e 8 lá na Cinemateca, mas a gente vai falar um pouco disso, mas a gente só vai, não está no release, como vocês vão perceber, porque a gente só vai anunciar a programação da conferência, mais ou menos, acho que no final da outra semana. Então, né? E eu quero começar então pedindo, a Liara começar a falar com a gente. Liara, primeiro, parabéns pela recondução, com a presidência da SPCine, boa gestão, agora com longo tempo à frente, se tudo correr bem, se Deus quiser, dizem os que acreditam em Deus, né? E é um privilégio, como eu digo sempre, todos os festivais do mundo que se consolidam de alguma maneira, sei que 30 anos a gente pode falar que o Tudo Verdade está consolidado, tem uma coisa fundamental que é, ele está enraizado onde ele está acontecendo. Precisa do apoio do setor privado e do setor público para acontecer, né? E quando a SPCine foi fundada, agora há 11 anos, 10 anos, a gente falou dos 10 anos na coletiva do ano passado, acho que vai agora acontecer 11 anos desse ano, não é isso? Não, a gente está começando antecipando a comemoração dos 10. A gente comemorou 28 de janeiro, 10 anos. 10 é muito importante, só para registrar, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo esteve na fundação da Tudo Verdade há 30 anos. Esses 30 anos, quase sempre teve entre os nossos parceiros de uma maneira ou de outra. E o Centro Cultural São Paulo, a gente vai mais uma vez ter o privilégio de fazer também o festival esse ano, era uma das 2 salas aqui do festival, do primeiro festival, talvez alguns de vocês se lembrem, em 1996, o festival acontecia no Cine Sesc, para onde a gente vai estar voltando, daqui a pouco a gente vai estar celebrando isso, e no Centro Cultural São Paulo, Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil. E então, há 10 anos a gente conta com a SPCine para fazer essa interlocução. A gente tem uma grande honra. Muito obrigado por estar aqui, Liara, por favor. Obrigada, Amir. Bom dia a todas as pessoas. Muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã de sábado. Um dia muito gostoso. Feliz de poder estar aqui mais uma vez. Como a Amir comentou, a SPCine completou 10 anos agora em janeiro. Nós estamos aí num período de comemorações, assim como o festival está completando 30 anos. Então é importante celebrar essas efemérides de forma contundente, né? Então parabenizo aí toda a equipe, Amir, Mônica e toda a equipe do É Tudo Verdade, com a qual a gente constrói essa parceria. Como a Amir mencionou, a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo é parceira do festival desde a sua primeira edição. A partir do momento em que a SPCine foi criada, todo o fomento, patrocínio e ações de suporte
aos eventos e à produção audiovisual na cidade de São Paulo passou a ser responsabilidade da SPCine. Então, desde que a SPCine existe, ela vem consolidando essa parceria com o festival. Então, muito felizes deste ano estarmos nessa comemoração especial dos 30 anos, junto com os 10 anos da SPCine. Estar aqui hoje, e Amir, você falando sobre, né, a imagem, eu pensei aqui exatamente sobre o poder das imagens. E como essas imagens constroem o nosso imaginário. E o quanto é importante que a gente, né, enquanto poder público, fomente a difusão audiovisual. Então, entre os pilares de ações da SPCine está a difusão. Então, está a democratização do acesso aos conteúdos audiovisuais brasileiros, aos conteúdos audiovisuais do mundo, né? Então, é nosso papel trabalhar para que o acesso seja valorizado, que o acesso seja democratizado cada vez mais, para que os nossos conteúdos não fiquem presos, né, e restritos a pequenos grupos, a uma bolha, sem que o público possa ter acesso. Sem que as pessoas possam ter o direito de escolher, né? Sem que as pessoas conheçam o que está sendo produzido no mundo, porque muitas vezes o que acontece é que o grande público fica restrito, né, àquilo que está sendo massivamente comunicado. E a gente tem muito mais no mundo, e a gente tem muito mais no nosso mundo do audiovisual. Então, fazer com que os conteúdos estejam disponíveis, possam ser vistos, os diferentes conteúdos, os diferentes filmes, né, as diferentes vozes que constroem esses filmes. É importante que esse acesso possa ser garantido, para que a gente consiga ver, para que a gente consiga ter uma pluralidade na formação do nosso olhar. Então, vendo a imagem, né, do festival desse ano, ela é cheia de significado, né? E ela tem muito significado para nós que acompanhamos, em especial que acompanhamos, né, o audiovisual brasileiro, o documentário brasileiro, né? Acho que não tem uma pessoa que não entenda um pouco, ou que mesmo quem está começando a conhecer, porque isso também é bem importante, falar da formação de novos públicos, né? Entendeu uma importância de um Eduardo Coutinho e de um Vladimir Carvalho. Eles estão aqui com a gente e nós estamos celebrando a memória, celebrando o trabalho real, o trabalho concreto, criativo, artístico, crítico, político dessas pessoas. E poder celebrar isso é poder entender a história do Brasil, é poder entender como chegamos até aqui e por que chegamos até aqui e como queremos construir o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro a partir daqui. Então, é extremamente pertinente que a gente acesse os nossos conteúdos e que a gente celebre os nossos filmes e que a gente celebre os nossos realizadores. Tão importantes para nós e tão importantes para o documentário mundial, para a circulação, para entendermos como o mundo vem funcionando, como o mundo está acontecendo, como as coisas estão sendo postas no mundo, e como a gente pode olhar para tudo isso com um olhar crítico, poético e político. Então, celebro essa nossa parceria, parabenizo a equipe, parabenizo, sei o quanto é difícil a gente manter, né, ter essa longevidade de ação no nosso país. Então, precisamos sim muito celebrar esses 30 anos de existência do É Tudo Verdade e o quanto esses 30 anos construíram esse nosso imaginário, esse nosso senso crítico, esse nosso senso político no Brasil, através de todos os filmes que passaram nesses 30 anos de festival. Parabéns e um ótimo festival para nós. Obrigado.
Érica, como eu já disse aqui, o Leonardo surgiu na ideia, em 94, 95, e exatamente em março de 1996, a gente estava abrindo o festival no Centro Cultural do Brasil do Rio e aqui em São Paulo, no Cinesesc. E eu me lembro, jamais vou esquecer, e serei eternamente grato, a prontidão e o carinho com que o professor Danilo Santos de Miranda do SESC recebeu a ideia. Porque o SESC, há muito tempo, já tem feito esse trabalho, que naquele momento o documentário parecia estar precisando ser alcançado por ele, e o Danilo estava muito consciente da importância disso, que era aquele cinema que era menos visível, né, que tinha muito maior dificuldade para chegar às telas de São Paulo, do Brasil, ganhar um foco, para ver se com isso a gente ajudava que na cadeia do audiovisual brasileiro essa produção pudesse ser mais bem conhecida e se desenvolver melhor. Eu lembro muito bem, foi talvez o pitch mais rápido da história dos eventos do mundo. Eu quero fazer o Festival Internacional de Documentários. Oba! Como é que é? Eu falei, olha, é pequeno, já tem... Estou conversando vou conversar aqui na Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura, e vou... acho que no Rio de Janeiro tem parceiro também, porque a gente já fazia com o MISO, com o CCBB, eu já tinha essa atividade de fazer coisas de São Paulo no Rio. E ele falou, então, claro, vamos lá, como que a tradicional frase do Danilo, como a gente pode ajudar? Né? Como a gente pode ajudar? Modestamente, mas como a gente pode ajudar? Nesses 30 anos, o SESC esteve sempre presente com a cultura, nossa grande felicidade e honra. Nós circulamos em outros espaços do SESC nesse período. Eu quero agradecer à equipe do SESC 24 de maio, Paulo Casale, onde a gente foi fazer o festival nos últimos anos, durante vários anos, porque também como o SESC tem na sua raiz essa preocupação de estar presente em vários territórios, e sobretudo territórios da cidade de São Paulo e do interior de São Paulo, que são mais frágeis, né, que precisam mais da presença de instituições culturais, de instituições educativas que estão levando esse apoio. Então, e a gente gosta muito do Verdade Sem Gosto de estar ali no centro de São Paulo, então para a gente é muito importante fazer isso. Mas a nossa sensação é que a gente está um pouco voltando para a maternidade, a voltar ao Cinesesc, que foi onde o festival aconteceu a primeira vez, aconteceu durante os primeiros anos. Então, eu quero agradecer demais a equipe do Cinesesc, por estarmos temos abrigado com carinho sempre, e estamos voltando a nos abrigar agora. E, Érica, agradecer a você e a toda a equipe do SESC por tanta carinho, fidelidade, e cumprimentá-los também, porque se a gente está fazendo 30 anos, vocês têm muito mais de 30 anos, fazer um trabalho espetacular, há muito, que marca o Brasil e fora do Brasil. O SESC é uma referência mundial, vocês sabem disso, o SESC de São Paulo em particular. Muito obrigado por estar aqui de novo, por favor. Por suas palavras. Bom dia a todas as pessoas. É uma alegria para nós integrarmos esse conjunto de instituições culturais que apoiam o É Tudo Verdade. Então, parabenizo você, a mim, Mônica, toda a equipe, pessoas envolvidas nessa trajetória tão importante da cidade, da sociedade, para além da cidade. Né? Então, trago um abraço. Primeiro, eu enxergo essa cena de você conversando com o Danilo, com saudades, mas, sobretudo, com inspiração para seguir, assim como tem feito Galina, nosso novo diretor, a quem represento nesse momento, que sempre traz essa história, né, de ter iniciado a carreira no mesmo dia que o Danilo, e de estar com esse impulso, com esse desejo de
dar sequência a um legado tão importante no meio cultural. E temos essa responsabilidade enquanto equipe, aqui hoje representada pela equipe do CineSesc, na pessoa da Simone Nunes, gerente, Rodrigo Gerazzi, Grazi, estão aqui da equipe a qual eu, no momento, sou a gerente, Cecília, Sabrina, mas representamos muitas outras pessoas da rede que somos, 43 unidades. Então, hoje, e o É Tudo Verdade contribui para essa nossa trajetória de levar o cinema também para outras localidades, para outras telas, para outras regiões aí do nosso estado. Tenho certeza, Mir, de que a 24 de maio, que acolheu por um tempo com muita alegria esse projeto, se inspirou e segue com outras realizações. Então a gente se fortalece enquanto rede, feliz também com esse retorno do CineSesc. Para nós, estabelecer essa parceria, para além de contribuir para uma viabilização propriamente dita da realização, significa fortalecer e reconhecer o percurso para chegar na realização. O que ele significa enquanto essa possibilidade de reconhecimento das produções audiovisuais, esse complexo e efervescente ecossistema, né, relacionado aí às produções audiovisuais desse gênero de não ficção. Fortalece também esse percurso que conduz a diferentes alcances e reflexos por meio das proposições que o festival nos traz, né? E nesse sentido a gente está falando de pessoas, acima de tudo de pessoas que se engajam, que assumem compromisso, que assumem responsabilidades por meio do fazer artístico. E a gente está falando também dos públicos, de quem recebe, de quem interage a partir tanto dos filmes e das produções que a gente assiste, do que elas transmitem, do que elas permitem, de olhares, de reflexões, de desdobramentos, né? Sejam eles dos filmes propriamente ditos, das ações formativas e educativas, que nos são também bastante caras numa instituição como o SESC, de caráter educativo e sociocultural. Então, somos aliados e aliadas nessa missão de identificar estratégias sustentáveis e equilibradas para a manutenção e ampliação de espaços como estes, dedicados à educação para a sensibilidade e para o desenvolvimento humano. Muito obrigado. Cat querida, prazer ter você aqui na mesa. Eu queria registrar mandar um abraço para o Salom, nosso querido presidente da Fundação Itaú, nosso querido aliado, para usar a expressão nós somos aliados, né? Isso é importante, que as instituições e pessoas sejam aliados. Então, um grande abraço ao Salom, um grande abraço ao Fábio, ao professor Galina, que tem nos honrado também nos aberturas do festival. O Itaú está com a gente, o Itaú não estava com a gente na primeira edição. O Itaú sem dúvida, o nosso principal parceiro, aquele que foi o apresentador, patrocinador principal do festival há mais tempo na história da verdade. São 30 anos, nesses 30 anos, certamente 2/3 dessa história a gente caminhou junto. A gente desenvolveu uma parceria que vai muito além de realizar o festival, é muito bacana ver. Aliás, isso é muito bacana ver na SPCine também, no SESC, também no SESC TV, que no início a gente estava pensando um pouco em, a questão era distribuição e exibição, colocar na tela, né? Mas todos acabaram se envolvendo de uma maneira ou outra, também no fomento da realização de documentários, né? O Itaú já tinha uma pequena tradição nisso, Itaú Cultural,
que isso se fortaleceu. Eu espero que volte, que isso fortaleça, se robusteça mais e mais nos próximos anos. E nesses 30 anos, é incrível como a equipe do Itaú, e particularmente do Itaú Cultural, esteve próximo da gente. Em vários momentos que a gente precisou gritar socorro, vocês ouviram. Né? Então, e quando a gente faz festa, eles estão aqui com a gente também para comemorar. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao Itaú, à Fundação Itaú e ao Itaú Cultural. É um privilégio, mais uma vez, organizando o festival com vocês. Eu vou deixar para ela contar um pouco aquilo que a gente também vai fazer junto no Itaú Cultural esse ano. É um privilégio. Obrigado. Bom dia para todos e para todas aqui. Nossa, é uma alegria e uma sensação de gratidão imensa por estar aqui hoje. Eu vim para cá pensando, ao longo desses 30 anos, eu tenho 29 anos de carreira, então eu acompanhei praticamente essa história toda. E a parceria com o Itaú e com o Itaú Cultural, ela passa por muitas camadas, e é muito legal poder falar disso hoje. O apoio do banco diretamente, né, o patrocínio, como a Amir bem colocou aqui, está há muitos anos acontecendo, mas para além do patrocínio efetivo, tem uma parceria na realização do festival, que passou por muitas etapas ao longo desses anos todos, desde sede da sala física, efetivamente ali, a construção da programação com a Dora, lá atrás, na primeira edição que aconteceu com a gente também, do Seminário Internacional de Documentário. Então tem uma trajetória muito bonita aí, em retrospecto. E aí, mais recentemente, na criação da Itaú Cultural Play, que é a nossa plataforma de streaming, É Tudo Verdade foi o primeiro festival que acreditou e entrou com a gente. A gente criou a plataforma no momento em que o país e que o mundo atravessava uma situação de pandemia, uma situação muito complicada. E a plataforma ela já estava sendo gestada antes disso, e a Amir e a Mônica estavam com a gente já nessa construção de pensamento. E aí, quando a gente colocou a plataforma para rodar no dia 19 de junho de 2021, dia do cinema brasileiro, não por acaso, a gente já abriu com uma amostra do É Tudo Verdade acontecendo ali. Então, e desde então, estamos indo aqui para o 4º ano da plataforma e para a 4ª programação em parceria com o festival. Então, para a gente é uma comemoração em vários sentidos estar aqui. Acompanhando a trajetória do festival, acompanhando a trajetória do cinema brasileiro. A gente está vivendo um momento muito bonito do cinema brasileiro, em que eu espero muito, muito, muito que a gente consiga aproveitar isso e fazer valer, trabalhar na formação de público e aproveitar essa onda para se preparar para o que vem pela frente. Sabemos que as adversidades virão e a gente precisa do cinema para se fortalecer e dessa união das parcerias, das instituições juntas, dos festivais juntos, para fazer o país não parar, para a gente poder continuar produzindo. O festival vai acontecer dentro da plataforma da Itaú Cultural Play entre os dias 14 e 30 de abril. Toda a programação é gratuita, que acontece ali, e a gente está muito feliz por receber 6 curtas-metragens da competição brasileira e mais 4 curtas da homenagem do Vladimir Carvalho. Então, acho que é uma programação muito rica e a potência da plataforma é justamente sair do eixo Rio-São Paulo, é levar para o Brasil todo esse conteúdo. E a gente acredita muito nisso. No recorte da plataforma, da sua curadoria, a questão da regionalidade, da diversidade, ela faz parte da nossa curadoria constante. E o festival sempre tem esse olhar também, compactua com a gente nessa criação. E surgiu aqui, na fala da Érica, a questão da educação, que para a gente também é um fator essencial, né? A Fundação Itaú atua com arte, cultura e educação, então cada vez mais a gente junta tudo isso em sinergia.
E desde 2023, na plataforma, a gente tem trabalhado com um olhar muito apurado para a questão da educação e o audiovisual como ferramenta, como potência para levar esse conteúdo. E a gente tem trabalhado muito em parceria com escolas, principalmente da rede pública, municipal, estadual. Os professores têm se apropriado com muita valentia desse material. E a gente sabe que é na raça, é na briga, né? Mas a gente está ali construindo junto com eles esse material e tentando facilitar um pouco mais o acesso desse conteúdo, porque de fato a gente acredita na formação de público para ter um país um pouco mais equilibrado, um pouco mais humanizado também. Então, agradeço muito por estar aqui, vida longa ao festival, vida longa ao cinema brasileiro. Acho que eu queria só completar, essa semana eu tive a oportunidade de participar de um evento que aconteceu no Rio, foi o Latam Content Meeting. Foi um evento voltado ao documentário. Acho que a gente vive um momento muito potente do documentário, de novo, e é mais um elemento para a gente fortalecer e celebrar. Então, vida longa ao festival, vida longa ao cinema brasileiro. Obrigada. Infelizmente não pude estar presente aqui. O novo diretor-presidente da Rio Filme, o Leonardo Hélio, do Rio, que você teve no Rio, lembrei de agradecer a Rio Filme também, intermitentemente marcou a história da Tudo Verdade. Eles nesse ano estão voltando a apoiar o festival. Como vocês sabem, o festival acontece simultaneamente em São Paulo e no Rio, já desde o começo, desde a primeira edição, para ter essa dimensão nacional estabelecida na própria agenda do festival. Então, para a gente é sempre muito importante ter um parceiro, como eu estava falando da Cristina aqui, um parceiro que nos ajuda a esse enraizamento institucional no Rio, e o filme está voltando a ser esse parceiro. Então, quero agradecer à equipe da Rio Filme, particularmente ao Léo Ege. Quero agradecer demais ao apoio que a gente tem tido nos últimos anos do Galo da Manhã, do Instituto Galo da Manhã aqui de São Paulo, em particular a escritora e presidente Beatriz Bracher, que é uma escritora extraordinária, que é mineira, tem um novo livro dela sobre a Guerra do Paraguai, que é impressionante, que é sobre no volume, e que amplia uma preocupação social e cultural que são realmente incríveis, e com o cinema em particular, ela apoia o Circuito de Verdade, ela apoia a Mostra, ela apoia outros eventos, e é muito, para a gente é importante ter o selo do Galo da Manhã para a gente, mostra que a gente está olhando na direção certa. Então, muito obrigado a Bia e a equipe do Galo da Manhã. Eu vou muito rapidamente aqui com vocês passar algumas cartelas sobre a programação. Enquanto isso, a gente vai começar a falar da programação desse ano. Eu queria fazer, de minha parte, o agradecimento. Nada disso, nada do que a gente está fazendo, na verdade, aconteceria sem ter uma equipe de imenso amor e dedicação ao que a gente está fazendo. Eu agradeço de coração o sangue, suor e lágrimas que a gente, há muito tempo, tem uma equipe que parte, se renova, mas o núcleo dela está com a gente há muito tempo, e à frente dela a gente tem a Mônica Guimarães, produtora executiva de Tec. Mônica, muito obrigado por tantos anos de dedicação. Tem a Daniela, ela é produtora executiva do Verdade, na coordenação de produção, e lá no fundo, sempre escondida, a Daniela Vasselstein, que também está há muito tempo com a gente. Dani, muito obrigado a toda a equipe do festival. A gente só está começando, né, gente? Tem muita equipe que está aqui, está no meio do caminho. A
festa está para começar, né? Eu quero agradecer também a equipe do comitê de seleção do festival, as 12 pessoas que assistiram os filmes, foram mais de 2.100 inscritos mais uma vez. É muita responsabilidade, é um trabalho intenso. A gente agradece demais a confiança que os realizadores, os técnicos, os produtores têm no trabalho que a gente faz nessa curadoria. E eu agradeço demais o empenho da sensibilidade, o empenho e a sensibilidade dos membros do comitê de seleção, que a gente reúne cineastas, críticos, acadêmicos. A ideia é variar o olhar para nos ajudar a poder ter a maior excelência e a maior diversidade no festival. Alguns deles estão aqui presentes. Eu vou só citar rapidamente para agradecer os que estão aqui presentes. A Andrea Paschini, cineasta, a Beatriz Pérez, curadora, produtora, cineasta, o Luiz Felipe Labac, crítico cineasta, que está aqui também, a Neuza Barbosa, que estava aqui do lado. Neuza, você crítica cineasta, que está muito tempo com a gente, Neuza, muito obrigado. Orlando Margarida, que eu acho que eu vi entrar também, cadê o Orlando? Orlando, obrigado demais no comitê, obrigado a vocês por tornar a verdade um festival melhor. Então, eu vou rapidamente passar, antes de poder conversar rapidamente com vocês, passar as cartelas sobre os filmes que a gente já tem exibido. Vamos lá, também. Do Oswaldo Santana, e no Rio de Janeiro, o Viva Maria, do David Viana. É um privilégio para a gente poder abrir um festival com a estreia mundial de 2 filmes brasileiros e 2 filmes que celebram duas artistas brasileiras essenciais do século XX. É muito bacana também que são 2 filmes, como vocês vão poder constatar, estilisticamente muito diferentes, como a Marília e a Rita eram diferentes. Eu acho que ambas têm em comum é que elas foram muito marcantes para a cena cultural brasileira. São 2 das mulheres mais marcantes que eu me lembre. E é muito bacana ver que o documentário brasileiro tem se sofisticado. A gente tem uma das vertentes do documentário que a gente tem visto que se tornou mais popular são documentários que são retratos de artistas, de maneira geral, mas eles, em geral, são bem previsíveis, né? Do berço ao cemitério, de maneira geral, nasce com muito talento, tem diversidades, faz um pouco de sucesso, tem crise, aí termina, está no auge de novo. E esses 2 filmes são muito diferentes disso. São muito diferentes disso. E acho que por isso retratam também a Rita e a Marília. Então, é uma alegria e uma honra para a gente estar podendo exibir esses filmes pela primeira vez no Brasil e no mundo. Na sessão de encerramento, a gente vai passar o Trens, na série Brigas, que é um filme muito... É um filme que ganhou a competição internacional do maior festival de documentário do mundo, que é o IDFA, em dezembro do ano passado, em novembro do ano passado. Ele nos apresenta a história dos trens e, com isso, a história social da economia, sobretudo europeia, e da história da Europa a partir dos trens, que esse elemento marcadamente cinematográfico, como a gente lembra dos Irmãos Lumière, dos primeiros filmes deles, era o trem chegando na estação. E esse é um documentário de arquivo e é um documentário mais caro já feito na Polônia. E eu acho que tem uma importância na forma como ele mexe no arquivo e mostrar quanto a gente tem nos arquivos do mundo. De fato, eles são mais caros do mundo. Eu acho que deve levantar mais caro da Polônia, levantar uma questão importante que a gente precisa refletir. Nesses 30 anos, isso tem impactado tremendamente a produção de documentário, que é o quão caro ficou trabalhar com arquivo no Brasil. Não é um problema só nosso, a falta de regras mais bem definidas sobre isso. Eu acho que isso é importante a gente pensar, assim como é importante a gente ver o Trem Sketch, a gente fica pensando o seguinte: bom,
mas eles ainda têm todos esses arquivos inéditos para levantar. Tem muita coisa que a gente nunca viu que está nesse filme. E aqui no Brasil, quanto que a gente perdeu no nosso arquivo? Né? Então, o trabalho de Cinemateca fica ainda maior e dos pesquisadores, né, de audiovisual no Brasil. Competição internacional de longas ou médias, a gente vai ter 12 filmes. Eu chamo atenção para duas coisas, sobretudo, principalmente, a gente tem uma presença muito forte de documentários latino-americanos. A gente tem 3 documentários latino-americanos, que é mais na média. A gente tem foco latino-americano, sempre tem filmes latino-americanos em competição. E esse ano a gente tem 3 filmes, o que eu acho que é muito bacana, mostrando como a região também vive um momento, assim como no Brasil, um momento de documentário especial, na América Latina também o é. E a presença muito grande de cineastas que estão estreando, não é tudo verdade, e que muitos estão estreando em cinema. Né? A gente tem 2 cineastas mais conhecidos na história do festival, que passaram pelo festival, que estão na competição internacional. Na competição brasileira de longas e médias, a gente tem, como sempre, 7 filmes. Mais uma vez, a gente tem a alegria de ter uma combinação de cineastas consagrados que já marcaram a sua história, já marcaram a história do cinema e do documentário brasileiro, e ter estreantes no documentário e estreantes no festival, e com muito bacana a gente ter, mais uma vez, a forte presença feminina de cineastas, mulheres, documentaristas na competição brasileira. Na competição internacional de curtas, a gente tem 9 títulos, assim como a gente tem 9 títulos na competição brasileira de curtas-metragens, também misturando, combinando uma maioria de cineastas que jamais participaram da Tudo Verdade e alguns que já marcaram em algumas dessas nossas edições. É muito bacana, a gente vai estar passando desses nomes, 6 deles na plataforma do Cultura Play no dia 14 ou dia 30. É muito bacana que é disso, o formato curto é muito importante. E no documentário nem se fala. É um privilégio poder ver o quanto como o curta é um espaço livre de experimentação. E a gente programou também 4 curtas-metragens do Vladimir. O Vladimir Carvalho tinha também essa característica. O Vladimir começou fazendo curta-metragem, como eu contei, com a Aruanda, e depois fez o Momentos da Guia, foi o primeiro filme que ele co-dirigiu. E na carreira do Vladimir, ele ficava fazendo longas e curtas. Como ele falava o seguinte: esse filme, esse tema, isso aqui é um curta, esse aqui é um longa. Entendeu? E sem grandes hierarquias entre os gêneros. E pelo menos 2 dos filmes mais importantes que o Vladimir fez são 2 curtas que vão estar nessa mostra do Itaú Cultural Play, que são A Bolandeira e A Pedra da Riqueza, que são 2 documentários mais importantes e mais bonitos já feitos no Brasil. Então é muito bacana de estar podendo exibir esses filmes para um público mais amplo. A gente tem 2 filmes em programas especiais. Olha o recreio da Lúcia Burati, que esteve recentemente no Festival de Berlim e recebeu uma menção especial na Mostra Generation, que é a mostra de filmes sobre jovens e para jovens, na Berlinale. E a gente vai ter o privilégio de ter, mais uma vez, na Tudo Verdade, um filme que tem entre seus diretores o João Moreira Salles, o João, que também é um dos diretores mais marcantes da história do festival. Notícias de uma Guerra Particular, Nelson Freire, que abriu o festival, ao Santiago, que abriu o festival. E agora ele tem o primeiro filme em que ele está co-dirigindo em longa-metragem, que ele co-dirige com a Luiz Botkai e com o coletivo La Capoeira. Esse é um filme, sem dar muito spoiler, é de certa maneira um outro tipo de teatro. Ele, como vocês lembram, ele filmou o Lula, a primeira eleição do Lula à presidência, enquanto o Coutinho fazia um outro filme, que era Peões, né? Que é aquele filme que ele faz isso no mesmo filme, como vocês vão poder assistir, inclusive projeção especial. Na Mostra Estado das Coisas, nós temos mais uma vez, temos 8 títulos, entre brasileiros e internacionais, com 2 estreias
mundiais de títulos brasileiros. Eu acho que vocês vão perceber que é uma seleção muito marcante pela alta temperatura do mundo, né? No mau sentido, das autocracias muito fortes, da emergência climática, da violência por todo lado, infelizmente da espiral bárbara de violência, mais uma vez no Oriente Médio. E eu falo sobre um herói daqui a pouco, quando a gente for apresentar daqui a pouquinho. Na sessão do Clássicos é tudo verdade, a gente tem vários filmes, tem a oportunidade de ter 2 estreias também de filmes brasileiros. O Retrato de Classe, A Vida das Pessoas é a Coisa, que retoma um dos documentários clássicos feitos pelo Gregório Gracic no Globo Repórter nos anos 70, e Os Culminantes, que é um belíssimo filme sobre um projeto que não pôde ser realizado, um dos mais belos projetos que o Luiz Sérgio Persson, de São Paulo S.A. e o Jair Bernardet realizaram, planejaram, projetaram, escreveram e infelizmente não pôde ser feito. E é bonito ver que mesmo um filme que não chegou à tela, agora de certa maneira chega. E a gente tem 2 títulos, acaba de chegar ao Brasil, o belo poeta francês Blaise Cendrars, e quem não conhece o Silva, do Carlos Augusto Calil, que é um dos grandes homens públicos da cultura do Brasil, dirigiu a filme, dirigiu a Cinemateca, foi secretário municipal de cultura, é um grande escritor e editor, e é um cineasta bissexto. Ele não fala, sou cineasta, faço. E ele, agora, esses dois documentários que ele fez foram restaurados, e é muito interessante, é muito bacana ver que o Calil é um cineasta de muito talento, né? Muito talento, mas eu acho que aquela coisa, os interesses dele são tantos que ele acaba não focando tanto em fazer, mas ele já tem uma obra, quando você para ver o Calil, tem mais de 8 filmes feitos, e esses 2 são 2 pequenas joias que estão restauradas, então a gente achou bacana esse ano, acabaram de ser restauradas, exibindo no festival. Temos o Foco Latino-Americano com 4 filmes muito diferentes, e tematicamente muito diferentes. E eu vou falar agora, e temos 2 retrospectivas nesse ano. A retrospectiva internacional é dedicada ao Humphrey James. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque quando eu começo a falar sobre o Humphrey James, eu não paro. O Humphrey James é o mais importante documentarista britânico de todos os tempos. Ele está para a história do documentário britânico, como Jones Ivens está para o documentário holandês, como Desgaviato está para o documentário soviético, de certa maneira, como Humberto Mauro está para o documentário brasileiro. Eu, desde que eu comecei a fazer coisas verdade, eu tinha vontade de fazer uma retrospectiva do Humphrey James. Isso eu confesso que, como sério para vocês, ficou mais fácil. Há 30 anos era mais difícil, porque as cópias estavam no BFI, mas eram cópias em filme. Ele tinha uma produção pequena, são 20 curtas-metragens e 1 longa-metragem. E o tempo foi passando e a gente acabou não fazendo nada dedicado ao Humphrey James. E quando eu parei para pensar nos 30 anos, que aprendi, bom, qual uma dos impulsos mais importantes do festival no começo era a gente ajudar a formar público, era trazer o repertório da história do documentário. E aí eu falei, Humphrey James, eu não fiz o Humphrey James. Então a gente entrou com o BFI, a gente está fazendo uma mostra com os 8 principais filmes dele e um documentário sobre ele, que o Kevin MacDonald dirigiu. E outra coisa que não é uma coincidência, porque não existem coincidências, é que a gente está marcando, são 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Vários dos principais filmes dele são filmes feitos durante a Segunda Guerra Mundial, um esforço de guerra. E eu acho são filmes belíssimos, e me pareceu 30 anos, 80 anos, guerra e o mundo em conflito. Eu acho que é muito bonito ver como você está falando de pessoas, como a gente faz coisas para pessoas e com pessoas. O Humphrey James tem isso, ele está fazendo filmes sobre as pessoas da Inglaterra. E isso é muito, eu acho que isso é uma das coisas que marca tão fortemente o cinema dele, que é um cinema que não envelheceu, não é à toa que quando
pouco depois que ele morreu, daquele que ia ser um grande cineasta britânico, na época era crítico muito generoso e jovem documentarista, que é o Lindsay Anderson, escreveu nessa canção que Anthony James é o único poeta real do cinema britânico. Outros vieram, mas ele continua sendo um grande poeta do cinema. O Vladimir Carvalho era muito difícil para a gente, depois que a gente se despediu do Vladimir no final do ano passado, pensar como, na ausência dele, homenageá-lo. Ele marcou a história do festival de várias maneiras. Há 10 anos a gente fez uma retrospectiva, quando a gente fez 80 anos, mas na verdade uma retrospectiva parcial dos filmes dele. O Vladimir, como eu falei, foi um dos inspiradores do festival. Teve em quase todos os anos. Era uma das alegrias da gente ter um encontro anual com o Vladimir Carvalho, aqui ou no Rio, em Brasília. O último encontro que eu tive com ele foi no É Tudo Verdade, em Brasília, no Rio de Janeiro, no ano passado. Enquanto pessoal, a gente fez questão de estar lá. E o recorte que a gente quis fazer foi o seguinte, para a sala. A gente escolheu passar os 9 longas-metragens que o Vladimir fez, para tentar descobrir junto com vocês o que essa obra em longa-metragem tem de diferente. Por que ele marcou tanto o documentário brasileiro? O Vladimir, que eu lembro, é o mais importante realizador que se dedicou a realizar só documentário no Brasil. Né? Existem realizadores fantásticos documentários que também fazem ficção eventualmente. O Vladimir só fez documentário, que falava assim disso. É documentário, o que eu quero fazer, o que me interessa, a minha forma de expressão. Então, por isso a gente está passando esses 9. Eu acho e fazendo essa retrospectiva é também uma forma de celebrar os 90 anos dele e de ter com a gente nesse festival, já que estaria aqui, vai continuar estando com a gente. Vamos fazer isso na retrospectiva. E quando a gente foi pensar na programação do Itaú Cultural Play, falei, bom, tem também aqueles curtas que a gente acha tão importante, vamos passar os curtas do Itaú Cultural Play. Porque assim, isso também dá essa dimensão, dialoga bem com isso que vai estar acontecendo nas salas. A gente está tentando, são 30 anos, mas a gente está tentando, nós estamos sendo muito modestos na celebração. Então, a gente tem, procurou não ser tão autorreferente. Acho que a grande festa de fazer os 30 anos é mostrar isso que a gente está mostrando para vocês, que é uma safra muito forte de documentários brasileiros e internacionais. Acho que essa é a grande festa, a gente está mostrando isso para todo mundo. Mas a gente precisava, é incontornável, marcar com algumas atividades. A gente escolheu passar 3 filmes. O primeiro, por razões óbvias, é o Cabo de Mancada para Morrer, como um grande clássico do documentário brasileiro, inspirando a nossa arte desse ano, e talvez vocês se lembrem, quando a gente, acho que foi na 7ª edição do É Tudo Verdade, fez a primeira pesquisa com realizadores e críticos do Brasil sobre a história do documentário brasileiro. Pela primeira vez, de longe, o Cabo de Mancada para Morrer foi eleito o documentário mais importante feito no Brasil. E acho que isso é importante resgatar. E a gente está, no primeiro festival em 96, a gente não teve competição, a gente teve competição só no segundo festival, em 1997. Eu achei que era interessante a gente assistir todos os 2 filmes, 2 primeiros longas-metragens. Naquela época a gente ainda não premiava as longas-metragens, que venceram as competições, a brasileira e a internacional. A internacional foi vencida pelo filme suíço, do Werner Schweitzer, do Noel Field, A Lenda de um Espião, que depois só a gente passou mais uma ou 2 vezes na história do festival. É um filme muitíssimo interessante sobre um personagem meio de Orson Welles, assim, nesse Arcavim. E o primeiro vencedor de longa-metragem foi O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, dirigido pelo nosso querido Tony Venturi, que a gente também, infelizmente, perdeu em maio do ano passado, cedo demais. O Tony foi um dos cineastas da minha geração que mais
que mais intimamente acompanhou o nascimento e o crescimento da Tudo Verdade. Ele fez parte até do comitê de seleção. Ele lançou a maior parte dos documentários dele no Tudo Verdade. Para a gente a gente, para o festival, assim como para toda a comunidade audiovisual de São Paulo, particularmente brasileira, mas particularmente de São Paulo, o Tony era um líder, né? E a gente o perdeu. E é fundamental sempre lembrá-lo e sempre homenageá-lo. E a gente vai fazer isso com essa projeção do velho, a história do Luiz Carlos Prestes. A gente falou do streaming, de 14 a 30 de abril. E eu quero lembrar que a gente vai ter, no dia 8 e 9 de abril, a 22ª Conferência Internacional do Documentário na Cinemateca Brasileira. A gente vai anunciar uma programação posteriormente para vocês. Uma das mesas, eu já posso adiantar, vai ter a ver com esses 30 anos do festival. Eu quero também lembrar que na programação dos 30 anos, a gente planejou fazer, em parceria com o SESC, ali, no Centro de Pesquisa e Informação, que a gente tem feito um seminário nos últimos anos, esse ano a gente se permitiu ser, aí sim, ser autorreferente. Mas o que eu pensei foi, o que a gente bolou fazer foi convidar 4 cineastas brasileiros de gerações diferentes que ganharam na Tudo Verdade em décadas diferentes, para conversar com eles sobre a trajetória deles e essa intersecção honrosa para a gente da trajetória deles com o próprio festival. Então a gente vai estar recebendo, eu tenho o privilégio de receber a Elisa Capai, o Joel Zita Araújo, o Roberto Berliner e o Paulo Sacramento, nos dias 9 e 10, ali no Centro de Pesquisa e Formação, ali no SESC, 14 bis, né? O nome agora é do SESC 14 bis. Desculpem se eu me estendi um pouco demais falando aqui da programação. Eu queria perguntar para vocês, antes de ir para o filme, perguntar também se vocês têm perguntas ou comentários. Tem aqui na frente. Bom dia. É tudo muito claro, eu só queria saber por que, tem curiosidade, porque durante a pandemia eu vi muita coisa no streaming do SESC. Imagino que seja uma questão de direitos, mas por que também não tem nada, nem do SPCine Play, nem do streaming do SESC? Se foi muito complicado, porque eu sei de gente que gostaria muito de acompanhar o festival, mas mora em outros estados, e aí fica meio... Isso é meio tristinho. Obrigada. Esse é um dos grandes, obrigado pela sua pergunta. Esse é um dos grandes desafios que a indústria do audiovisual e os festivais têm tido nos últimos tempos. E particularmente a partir da experiência da pandemia. Durante a pandemia, algo extraordinário foi possível fazer pela cumplicidade e solidariedade que se estabeleceu. Foi possível que os festivais de cinema acontecessem no streaming, mas na verdade, como você lembra, aconteceu 2 anos dos nossos streams. E como aqui a gente estava contando, o Itaú estreou o streaming dele fazendo isso. Nós, com a verdade, se reinventou literalmente em 4, 5 dias, conversando com nossos parceiros que estão aqui, por exemplo, para o que a gente conseguiu fazer. Mas aquela era uma situação excepcional, porque os grandes distribuidores de documentários, e não só de documentários, os grandes distribuidores de cinema no mundo, a janela privilegiada, como todos nós sabemos, essa é a janela cinematográfica. Então é muito complicado para um festival que tem a temperatura da verdade, eu não tenho aqui um número de cabeça, mas dos 85 filmes, pelo menos, eu acho que 1/3 deles está em estreia mundial. Tá? Vários deles têm a sua estreia internacional. Aqui não é tudo verdade. Só no Festival de Berlim, eu lembro que a gente tem 3 filmes que estavam em Berlim, 4 filmes que estavam em Berlim, 3 ou 4,
que estão passando na nossa seleção, incluindo o filme que ganhou o prêmio de melhor documentário na Bienal desse ano. Então, há uma enorme resistência desses filmes de serem exibidos em streaming, fora daquela situação pandêmica, né? Então, é por isso que a gente, o É Tudo Verdade, esse é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo que o festival voltou a acontecer em sala e não está acontecendo em streaming. Mas esse é um só dos motivos. O outro motivo é porque é uma questão de crença. Festival de cinema em sala de cinema. Sessão de cinema em sala de cinema. Sobretudo o festival de cinema que a gente está lançando uma nova safra. A experiência de assistir, como vocês vão fazer agora, de assistir um filme pela primeira vez, dividindo isso como uma experiência social, é única. E festival, isso para cinema é muito importante, isso em festivais é tão importante quanto isso, com a particularidade de que toda a parte brasileira do festival, o público assiste o filme com a equipe que está lançando o filme pela primeira vez. Então, é uma emoção para o público, uma emoção para a equipe que está lançando esses filmes. Isso é único, é isso que faz festivais, é por isso que a Verdade existe há 30 anos. Né? A experiência em streaming é fundamental para tornar mais amplo, alcançar um público mais amplo, né? Que é o que a gente vai estar fazendo pontualmente com o Itaú Cultural Play, com uma parte dos filmes que são os curtas-metragens, que a gente consegue, por seu É Tudo Verdade, por seu Itaú Cultural Play, o que dá uma garantia de um visionamento nobre, com qualidade técnica, com segurança desses filmes, a gente consegue fazer com as outras plataformas, a gente voltar a fazer aquilo que a gente fez aquela vez, não me parece estar no horizonte. O que está assim no horizonte? A gente continua falando, conversando e fazendo, a gente faz parcerias e, não tenha dúvida, eu lembro que alguns dos filmes que o É Tudo Verdade exibiu nos últimos anos, e séries, o Sesc tem colocado na sua plataforma. Por exemplo, eu lembro muito recentemente da belíssima série que o Marcos nos fez com a história do cinema pelas mulheres. Eu acho que isso é muito importante, mas simultaneamente o festival acontecer em sala e acontecer em streaming, me parece algo que não está no horizonte próximo, não só da Tudo Verdade, como de todos os grandes festivais do mundo. Aqui à esquerda, eu acho que é a Rosário, isso? Isso, Maria Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Tudo bom? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas, mas antes eu quero fazer um elogio ao cartaz e ao material visual, que está deslumbrante, né? Na minha opinião, junto com a edição que você dedicou ao Zilda Vertov. Desculpa, viu, Luiz Felipe, falar Vertov, ele vai puxar a orelha. São as duas, no meu ponto de vista, dois cartazes mais bonitos da história dos 30 anos da Tudo Verdade. Aí, agora as minhas perguntas. O ano passado, o Marcosa causou assim, um furor aqui no festival, virou um astro pop, se integrou com todo mundo, fez aquela masterclass maravilhosa na Cinemateca. Eu pergunto se esse ano, dentro da conferência, você tem um exocet desse tamanho, escondido, que você não nos contou, e ainda dentro desse campo temático, se você tem notícia de em que pé está o filme que ele estava fazendo e colheu imagens do Brasil, né? E a segunda pergunta, você deu a temperatura temática do estado das coisas, né? As autocracias, a emergência climática e tal. E eu pergunto se você tem a temperatura temática da competição de longas brasileiros e internacionais. Primeiro, o Marcos é um meteoro, é uma figura, não é que ele vem e toma, é tudo verdade, para onde ele passa, é assim, né? E é raro você ter personalidade ligada ao cinema
com essa vitalidade, com esse carisma. A gente vai falar da conferência daqui uma semana, Rosário, então eu vou pedir para você continuar ansiosa até lá para saber, mas a gente tem nomes bem fortes também na conferência desse ano. Né? A questão da temperatura, aquilo que eu falei da temperatura do estado das coisas, vale de maneira geral para a seleção, Rosário. Se você olhar a seleção, sobretudo na seleção internacional, é isso. Você tem vários filmes sobre o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, para citar Freud, que você aqui tanto gosta. É o mal-estar do mundo contemporâneo. Isso marca muito a seleção, assim como marca muito a seleção tanto brasileira como internacional. A gente está falando isso de maneira da questão temática. Tem uma questão de forma, e é isso que é uma obsessão da gente do Comitê de Seleção, é tudo verdade. Nós somos muito empenhados em mostrar o quão variado é o repertório formal, narrativo do documentário. E por isso os filmes são tão diferentes. Então, mesmo, por isso você tem aquilo que os franceses criaram como expressão, batizaram como dispositivo. Os dispositivos dos filmes são absolutamente distintos, polares, quer dizer, tem coisas, tem filmes que com certeza, como Trens, que é o documentário mais caro da história da Polônia, você vai ter documentários que a gente vai ver na competição internacional ou brasileira, que você vê que são documentários que trabalharam com muito poucos recursos e que são dos mais originais que a gente está apresentando. Né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Hector Sanches, escritor Andante. A gente acabou de sair agora da cerimônia de premiações, que eu ainda estou aqui, que é um filme justamente que discute a ditadura, esse retrato, e foi reconhecido internacionalmente justamente pelo retrato da ditadura que a gente não vai mais esquecer. E agora vem o Cara Marcado para Morrer, um processo que 60 anos depois assim, do golpe, depois de diversas coisas que o Brasil passou, desde a redemocratização, incluindo Bolsonaro, incluindo agora a questão do golpe falho que teve, a questão do Lula, etc. Queria saber qual que é a importância de continuar reimaginando esse período e principalmente o Cara Marcado para Morrer, que, como vocês falaram, ainda continua sendo um dos documentários brasileiros mais importantes de todos os tempos. Obrigada. Duas coisas para tentar ser breve. Primeiro, não só no caso da ditadura brasileira, que é tratada com muito enormemente no Valtinho, eu estou aqui, e que marca o Cara Marcado para Morrer. Mas nas ditaduras que aconteceram na América do Sul, né, nos 60, anos 70, nos bons anos 80, infelizmente ainda há muita história para contar. Dois, é muito claro com o que está acontecendo no mundo hoje que nunca vai ser suficiente, nunca é demais você precisar lembrar que ditaduras são nojentas e cruéis, que a democracia tem enormes defeitos, mas é de longe a melhor forma, e que o ser humano é intocável. O Estado não tem direito de fazer o que ditaduras fazem com as pessoas, né? Então, a gente vai continuar a ter filmes, felizmente a gente tem vários filmes nesse festival desse ano, que dá conta disso, do nojo que as ditaduras e as autocracias merecem de todos nós. O Cabra, a gente está mostrando, o Cabra acabou infelizmente de ser restaurado. O Cabra passou, a última vez que a gente passou o Cabra na do Guaraná, eu acho que há 10, 11 anos, 12 anos. A gente fez uma amostra com... Eu perguntei para o Coutinho
o que ele queria fazer. Porque tinha uma efeméride do cara. E eu propus para ele: Coutinho, eu quero fazer uma amostra com você, mas eu não quero fazer uma coisa... eu só tinha uma ideia em mente, que era eu queria juntar o Coutinho com quem tinha ajudado a fazer, ele ia fazer o Cabra. E aí a gente chegou naquela época, né, nesses 12 anos, o seguinte conceito: vamos fazer o caminho até o Cabra. A gente pegou os filmes que o Coutinho tinha feito no documentário, e filmes que tinham marcado o Coutinho até fazer o Cabra marcado, terminar o Cabra em 1974. E a gente fez uma mesa em São Paulo e uma mesa no Rio, fez uma conferência, porque era muita gente naquela época, os parceiros dele, para o Coutinho sentar e reencontrar e conversar com essas pessoas, não pode muito acabar mesmo, não vou citar os nomes, eram 12 pessoas, quem está jamais esquece desse encontro no Rio de Janeiro e desse encontro aqui em São Paulo com o Coutinho. Foi a última participação do Coutinho, não é tudo verdade. O Cabra é um farol. Eu acho que o que a gente puder fazer para que as novas gerações assistam o Cabra Marcado para Morrer, se possível assistam em tela grande, a gente primeiro faz um serviço à cidadania, né? Que eu acho que a tua pergunta vai nessa linha. Agora, por outro lado, em outra linha, é um baita filme. É um filme de uma inventividade, a forma como ele reinventou o filme que ele queria fazer. Não é à toa que é um documentário que é citado no mundo inteiro, ganhou prêmio no mundo inteiro. A gente está falando do Cabra 40 anos depois. Eu acho que qualquer cinematografia do mundo, documental, ficcional, ficaria muito honrado de ter um Cabra Marcado para Morrer, para dizer: olha, a gente faz esses filmes. O Brasil fez Cabra Marcado para Morrer, assim como o Brasil fez Ainda Estou Aqui. Obrigado. A gente vai ter que passar para a sessão. Obrigado demais. Bom, muito rapidamente, duas palavras sobre um herói do Piotr Wieniawski que vocês vão ver aqui agora nas igrejas. Esse foi um filme que foi escolhido pela leitura do IDFA no ano passado. Esse filme está selecionado da Mostra História das Coisas, e a gente está passando ele aqui. Ele trabalha com documentário e ficção e a questão de como utilizar a inteligência artificial no cinema, né? Que é um tema mais do que da hora. E ele faz isso de uma maneira muito esperta, porque ele retrabalha o universo cinematográfico do Werner Herzog. Né? Eu não vou dar mais spoiler do que isso. O Herzog, como vocês lembram, foi tema de uma das retrospectivas do É Tudo Verdade, a primeira retrospectiva no Brasil dos documentários do Herzog, que aconteceu nos nossos 30 anos. Né? Então, o Sobre um Herói me parece um filme particularmente interessante por isso, por ter essa marca absolutamente contemporânea de transitar entre ficção e documentário e ficção, como vocês vão ver, e como está indagando isso que é uma das questões da hora, que impacto a inteligência artificial, para bem e para mal, vai ter sobre o cinema e sobre a nossa experiência com o audiovisual. É isso. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui, Diária. Tia Cat, Érica, por tanto tempo, já é meio-dia, amanhã se foi, já estamos adentrando à tarde, vamos assistir, vamos ao cinema. Espero vocês no É Tudo Verdade. Muito, muito obrigado a vocês pelo apoio, pela fidelidade. Até daqui a pouco, até o festival, até dia 3. Até mais.